Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês mais um conto presente no livro 31 Contos Assombrados, volume 2, organizado por Felipe Golias e publicado pela Rouxinol Editora. Mas antes de começar, como sempre, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal, deixar um like, fazer um comentário e, se possível, indicar este vídeo / áudio para alguém que você pense que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal do YouTube. É bem rápido e você me ajudaria a sair do flop. Como último aviso, agora eu tenho um Apoia-se. Como vocês sabem, as minhas plataformas não são monetizadas de nenhuma forma. Então, se você gosta do meu trabalho e pode me ajudar, é só entrar em apoia.se / Os Diários Esquecidos e verificar quais são os benefícios ao se tornar um apoiador. Bem, vamos lá? O Porão, por Zaytes Walker. Senhor Antônio, eu sou a detetive Silvana. Preciso que me conte o que exatamente aconteceu em sua casa. Sem problema. O velho abriu a porta para que a detetive entrasse e ambos se sentarem no sofá. Foi o pior dia da minha vida. Conte-me desde o início. Preciso do máximo de detalhes possíveis para minha investigação. Meu pai construiu essa casa mesmo antes de eu nascer. Vivi aqui minha vida inteira e ele sempre me dizia que eu jamais deveria entrar no porão ou sequer chegar perto dele. Não sei o que há lá, mas 2 semanas atrás comecei a ouvir miados de gato. Não identifiquei de onde vinham, pois sou meio surdo, sabe? Achei que fosse da varanda, mas não era. Então, eu fui até o quintal e não havia nada lá. Quando voltei para a cozinha, encontrei essa boneca caída no chão. Essa que está em cima da mesa, dentro da caixa? Ela mesma. Não a toque. Não sei que tipo de problemas ela pode causar na sua vida se a tocar. Como assim? Desde que essa coisa apareceu, comecei a ouvir ruídos por toda a casa. Impossível ficar por aqui durante a noite. Ouço gemidos de dor, gritos de desespero e choros abafados. Passo as noites em claro com medo do que possa acontecer comigo e, quando consigo dormir, mesmo de dia, tenho pesadelos. Pensou em ir para a casa de algum parente? Não adianta. Dormi no hotel e ouvi e sonhei as mesmas coisas. É como se estivessem dentro da minha cabeça. E tudo começou depois de ter tocado a boneca? Exatamente. Você precisa me ajudar, precisa descobrir como ela veio parar aqui dentro. Eu preciso me livrar dessa maldição. Calma, Sr. Antônio. Farei tudo o que estiver ao meu alcance. Mostre-me onde encontrou a boneca. Andaram até a cozinha e ele mostrou o local. Ela analisou o chão e questionou se havia limpado o local, mas ele negou. Não havia indícios de que alguém, além dele, tivesse andado pela casa. Certamente a boneca poderia ter sido jogada de fora para dentro ou, ainda, sem descartar a possibilidade de ele sofrer de esquizofrenia, que ele mesmo a tenha colocado lá. Alguém lhe visitou nos dias anteriores ao evento? Não, ninguém. Você comentou algo sobre o porão e que seu pai lhe disse para nunca entrar lá? Você já entrou? Não, nunca. E você também não deve entrar lá. Ignorou o que ele dizia e foi até a porta que dava acesso ao porão. Testou sua lanterna antes de descer as escadas. A primeira coisa que viu foram as marcas de sangue por toda a parede e um odor fétido, como carne apodrecida. O medo lhe alertou. Deveria sair dali imediatamente e chamar por reforços. Entretanto, a curiosidade e a sede de desvendar o mistério lhe tomou por completo. Terminou de descer as escadas e ouviu a porta se fechar bruscamente. Ai, essa não!
Subiu correndo e bateu na porta pedindo para o dono da casa abrir, mas não houve retorno algum. Droga! Tentou usar o celular, mas estava sem sinal. Estou encurralada, pensou desolada. Foi enganada pelo velho e sabe-se lá o que aconteceria com ela. Algumas semanas após o ocorrido com a detetive Silvana, um novo detetive fora designado para o caso. O velho Antônio contou a mesma história e, quando foi questionado sobre o paradeiro de Silvana, respondeu assustadoramente. Ela viu o que tinha no porão e desatou a gritar. Deixou a casa correndo como uma louca e nunca mais voltou. Mas o mais intrigante foram aqueles olhos vermelhos de sangue. Falou, tapando o rosto com as duas mãos, como se tivesse medo só de lembrar. O detetive desconfiou de certa maneira. Conhecia Silvana há 8 anos e ela nunca viajava sem avisar. O senhor sabe o que há nesse porão? Não, eu não me atrevo a entrar lá. Certo. Levantou-se e foi andando na direção da porta do porão, e exatamente como Silvana, verificou a lanterna e desceu as escadas. As manchas de sangue na parede, o odor fétido de carne apodrecida. Não sentiu medo e continuou o caminho quando ouviu a porta do porão fechar atrás de si bruscamente. Droga! Exclamou. Toda vez que eu entro num porão isso acontece. Ô vida! Tentou usar o celular, sem sinal. Olhou ao redor com a lanterna e ficou horrorizado com o que havia lá. Subiu as escadas correndo, implorando para que o Sr. Antônio abrisse a porta, mas nada aconteceu. Afinal, o pai disse a vida toda para não chegar perto do porão. Ouviu a voz rouca na escuridão. Dias mais tarde, o delegado da polícia local foi até a residência do Sr. Antônio entender o que estava acontecendo e por que seus subordinados iam e nunca mais voltavam. Sr. Antônio, pode me relatar como foi que os detetives saíram de sua residência? Bom, ambos investigaram o porão, não encontraram qualquer evidência dos ruídos que me queixo há meses e foram embora dizendo que não era nada e no máximo eu teria de contratar uma empresa de desratização. E o senhor já fez isso? Já contratei sim, mas com esses rumores de que todos que entram no meu porão desaparecem, a empresa já cancelou 5 vezes. O delegado absorvia as palavras dele com máxima atenção e cuidado, tentando encontrar qualquer traço de mentira, mas não via qualquer evidência de que ele escondia algo. E o senhor já entrou nesse porão? Mas é claro que não. E agora? Tenho até vontade de me mudar dessa casa. Tudo o que está acontecendo, isso me deixa apavorado. Certo. Não se preocupe, Sr. Antônio. Vou resolver o seu problema. O delegado ligou para a delegacia e pediu reforços. Se 2 de seus conhecidos haviam desaparecido sem explicação após entrar no porão, ele é que não seria louco de entrar lá sozinho. Enquanto aguardava reforços, continuou conversando com Antônio sobre a vizinhança e se ele já havia pensado em se mudar dali antes desses fatos estranhos acontecerem. Quando os reforços chegaram, o delegado designou que 2 PMs descessem até o porão, enquanto ele vigiava a porta e o terceiro ficou com o Sr. Antônio. Os PMs que desceram até o porão gritaram horrorizados, despertando a atenção do delegado, que chamou pelos 2, sem retorno. O que diabos há lá embaixo? Indagou o delegado, pressionando Antônio contra a parede. Eu não sei, eu juro pelo amor de Deus que eu nunca entrei ou cheguei perto desse porão, respondeu o velho, em prantos, como uma criança soluçando de tanto chorar. O delegado ouviu o terceiro PM relatar que alguma coisa estava subindo as escadas. Ia pagar para ver o que era. Ligou sua lanterna e observou, mal e mal, algo se mover pela escuridão. Logo a movimentação subitamente cessou, fazendo o delegado perder a paciência. Vá você, Rodrigo. Mas, protestou gaguejando, por que eu?
Precisamos resolver isso de uma vez por todas, falou, descendo as escadas e puxando o PM pelo colarinho. Agilize e pegue sua arma. Sim, senhor. O PM, apesar de completamente aterrorizado, sacou a arma e verificou as munições. Sentiu-se aliviado quando viu que estava tudo em ordem. Quando terminaram de descer as escadas, a lanterna falhou no mesmo instante em que a porta do porão se fechou bruscamente. Droga! Só faltava essa. Na completa escuridão, o delegado tentou usar o celular. Sem sinal. O meu também, respondeu Rodrigo. Subiram as escadas, mas Rodrigo caiu enquanto o delegado continuou e ouviu os disparos logo atrás de si quando virou para entender o que acontecia. Socorro! Ouviu Rodrigo gritar aterrorizado. O que está acontecendo? E silêncio. Bateu na porta do porão, suplicando para que fosse aberta o mais rápido possível, mas Antônio não estava mais lá. Aterrorizado, roubou a viatura dos policiais e abandonou o local a toda velocidade pela avenida principal, sem se preocupar com semáforo, faixa de pedestres ou sinalizações. Quando bateu de frente com uma carreta e perdeu a consciência, mesmo sendo socorrido rapidamente, teve morte cerebral. Dias depois, a casa foi interditada para investigações e, por não ter herdeiros, a casa se tornou patrimônio municipal. Não foi explicado para a sociedade como as pessoas desapareceram ou o que há no porão daquela casa. Alguns acreditam estar amaldiçoada e, por tentarem desvendar seus mistérios, aventuram-se por lá na calada da noite e jamais voltam. Fim. História bônus, também sobre uma casa. Mansão da Rua Shawnee, por Guilherme Cepeda. Senhores passageiros, anunciou uma voz no alto-falante ao fundo do avião. Sejam bem-vindos a Pequim. Agora são 23 horas e 54 minutos. O clima está agradável, com possibilidades de pancadas de chuva durante as próximas horas, completou a aeromoça antes do sinal que indicava o fim do comunicado. Era a primeira vez que Dylan visitava a China, mas seu destino era certo. Uma mansão mal assombrada localizada no centro de Pequim, onde os imóveis chegam a custar milhões de dólares. Mas tinha um pequeno detalhe. Essa mansão estava abandonada. Ele botou na cabeça que iria explorar aquele lugar e transmitir tudo para seus inscritos ao vivo no seu canal do YouTube. Dylan nunca acreditou no sobrenatural nem em experiências que envolvessem fantasmas, casas mal assombradas, espíritos ou até mesmo aquelas superstições mais antigas como cruzar com um gato preto na rua, passar por debaixo de uma escada, entre outras. Talvez fosse o gatilho para Dylan criar o canal Dylan Hunter no YouTube, onde ele viajava o mundo atrás de aventuras, lugares abandonados, sempre pensando em superar a marca do desafio anterior, como da vez que passou a noite em uma mansão mal assombrada em Nova York, ou da vez que invadiu um parque aquático durante a noite, ou ainda quando se reuniu com um grupo de youtubers para invadir um shopping abandonado em Londres. Quase 70 anos haviam se passado desde o dia em que a casa localizada na rua Shawnee, número 81, não encontrava um comprador. Desde então, ficou abandonada à mercê do tempo. Reza a lenda que a casa havia sido o cenário de uma tragédia em 1949, quando uma mulher, abandonada pelo marido, teria tirado a própria vida dentro do local. Dylan tomou conhecimento da casa através de um artigo publicado pelo The New York Times e começou a pesquisar mais sobre o assunto. Moradores locais contavam várias versões da lenda, mas, de acordo com o jornal, várias ocorrências sobrenaturais já foram registradas nos arredores, no interior da casa, todas elas alegando eventos diferentes,
como um padre britânico que supostamente teria construído a casa nos anos 20, mas desapareceu antes que pudesse terminá-la. Investigadores foram enviados para averiguar o sumiço do padre e registros da polícia local mostravam que eles encontraram um alçapão que levava para uma cripta no porão da casa. Outra versão contava que 3 trabalhadores bêbados que estavam trabalhando na demolição do prédio ao lado romperam a parede que separava a propriedade da suposta mansão mal-assombrada e atravessaram para o outro lado da propriedade para averiguar. Porém, nunca mais foram encontrados. Outra versão mais recente, que circulava nos fóruns da internet, era que o espírito da mulher que se suicidou na casa ainda rondava os cômodos, com um pequeno detalhe. Ela se adaptava para ganhar a confiança do invasor da casa, mudando sua aparência, idade, voz e até sua energia, a fim de enganar os invasores. Dados os rumores e a fama da casa, o imóvel nunca foi vendido. Mas várias pessoas invadiram a casa todos os anos por curiosidade. Valia destacar que os chineses evitavam coisas que podiam ser associadas à morte, como o número 4, Si, que se pronunciado da maneira correta soava quase idêntica à palavra morte. Si. Então, podia-se imaginar que a casa nunca mais seria habitada. Inclusive, na porta, encontrava-se um aviso dizendo "Não há fantasmas lá dentro", que talvez tenha sido colocado anos atrás por algum corretor de imóveis. Claramente, sem sucesso. Boatos na região indicavam também que, nos últimos anos, a mansão se tornaria cenário de um filme de terror, mas nada foi confirmado. Dentro dos cômodos da mansão, havia diversas pichações pedindo para que as pessoas que se aventuravam na construção não permanecessem no local, devido às assombrações. De acordo com uma instituição católica de Pequim, o prédio quase chegou a ser demolido, mas agora estava na lista de construções históricas que poderão ser preservadas pelo Estado. Ao chegar na mansão, Dylan se deparou com um edifício de 2 andares claramente abandonado e que sofreu as ações do tempo. Tudo ali tinha aparência de velho e parecia querer desabar a qualquer momento. O relógio marcava quase 3 horas da manhã, o horário ideal para começar a explorar a casa, já que os espíritos vagavam pelo mundo dos vivos em algum momento dessa hora. Pelo menos, era o que diziam nos filmes de terror. Dylan ligou a câmera e começou a transmitir para os seus inscritos sua jornada pela mansão mal-assombrada, passando pelos grandes portões que desembocavam em um grande pátio aberto, com um jardim e uma grande fonte angelical no meio. O garoto continuou seguindo em direção à porta principal e, até então, nada tinha acontecido. Apesar de estar tranquilo diante das câmeras, Dylan checava toda hora os arredores com a luz do flash do seu celular, e se você fosse mais atento, podia notar gotas de suor em sua testa, indicando claros sinais de preocupação, ou ao menos desconforto diante daquela situação. Mas como ele já estava ali, não iria desistir. Seguindo por um corredor totalmente sombrio, Dylan ouvia murmúrios indecifráveis e a casa tinha pichações por todos os lados, pedindo para que os visitantes não continuassem adiante. Ele passou pelo último aviso que estava na porta de uma escada que levava para o 2º andar e sentiu uma lufada de vento, seguida de um estrondo e um feixe de luz vindos do andar superior da casa. Os seguidores de Dylan pediam a todo momento que ele parasse ali mesmo e não fosse adiante, mas ele estava determinado a investigar a fonte do clarão. As escadas faziam ruídos cada vez mais fortes, indicando que a madeira estava podre e poderia romper a qualquer momento. Alguns seguidores ameaçavam chamar a polícia local, preocupados com a segurança do youtuber. Porém, nenhuma luz indicava a presença de autoridades do lado de fora da casa, então ele estava seguro por hora.
Sua transmissão ao vivo alcançou o top 10 dos vídeos em alta do YouTube e cada vez mais pessoas se juntavam para acompanhar sua jornada. Alguns até afirmavam que viram vultos, ouviram vozes ordenando que ele fosse embora. Outros, mais ligados ao espiritualismo, disseram ter visto uma figura branca seguindo ele. Mas como era Dylan que estava presente no ambiente e ele não viu nada, resolveu seguir até chegar à fonte de luz e, para sua surpresa, ele não estava sozinho. Tinha uma garota, mais ou menos da sua idade, julgando pela sua aparência, caída no canto do quarto com uma lanterna acesa. Dylan descobriu a fonte da luz e o motivo do estrondo, mas um fato ainda o intrigava. Como a garota foi parar lá? Olá, você está bem? Disse Dylan, estendendo a mão para a garota. Sim, respondeu ela, levantando-se com a ajuda dele. Me assustei com algum barulho e acabei me desequilibrando. O que você está fazendo aqui? Perguntou ele. Aparentemente o mesmo que você, retrucou ela, esboçando um sorriso espontâneo. Meu nome é Rico, como um pequeno jasmim branco. E o seu? Dylan, como uma grande maré. Mas você ainda não respondeu o que estava fazendo aqui? Perguntou ele novamente. Vim para Pequim atrás de uma aventura e acabei sabendo pela população local que essa mansão era assombrada. Você também não deveria estar aqui sozinho, finalizou ela, em tom sarcástico. As visualizações da transmissão não paravam de subir, mas Dylan não verificou o celular desde que encontrou a garota. Seus seguidores pareciam estar tentando alertar algo, mas ele só descobriria a terrível verdade dos acontecimentos tarde demais. A garota se aproximou de Dylan e, sem querer, um lampejo de luz iluminou o ambiente. O flash do celular disparou, tirando uma foto acidental, mas que iria revelar muita coisa. Sabe quando dizem que uma imagem diz mais que 1000 palavras? Foi exatamente o que aconteceu aqui, pois ao olhar a tela do celular, Dylan ficou petrificado, pois percebeu que todo esse tempo ele estava sozinho. Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, sempre que eu posso eu digo, né? Valorizem os autores independentes. Procurem o livro para comprar. Ele é um livro de 2018, mas, enfim, tem um monte de novos talentos. E é isso. Obrigada e tchau, tchau.